Oi, tudo bem? 3 recadinhos. Na descrição do vídeo tem 3 links. A resolução completa dessa prova, caso seja do seu interesse, mais exercícios da Unesp, tem uma playlist só com exercícios da Unesp, e se eu tiver no meu canal, uma aula com a teoria por trás desse exercício. Então esses links estão na descrição. Valeu. Beleza, a gente trocou de página na questão, agora vem a questão 70, 71, 72 e 73, todas de química. Vamos fazer a questão 70, indo na ordem aí? Então aqui é a imagem de um avião, né? Aviãocomercial.net, a gente lê a chave rapidão para ver o que a questão está falando. Supondo que o volume do pneu não se altere, volume constante, a pressão interna do nitrogênio no pneu durante o pouso pode atingir o valor de 1000 psi, 300 psi, então está utilizando aqui uma unidade de pressão. Geralmente te usa bar, atmosfera, né? Então beleza, ATM. Então tá, então vamos ler o texto. Falou de pressão constante, deve ser alguma questão de PV igual a nRT, utilizando a equação dos gases. Então, para se calibrar o pneu de um carro num posto de serviços, a recomendação é colocar 30 psi. Então, lá no carro a gente coloca 30 psi. Sigla em inglês para unidade de pressão, libra força por polegada quadrada. Aquelas coisas doidas daquelas unidades deles, onça, unidade esquisita, né? Para o pneu de um avião, que é preenchido com nitrogênio puro. Então, olha que legal, o pneu do avião é preenchido com nitrogênio puro. Em vez de ar, a regulagem recomendada é cerca de 200 psi, ou seja, uma pressão muito maior. A temperatura ambiente de 300 Kelvin. Legal. No entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente, que foi o que estava falando ali, né? No entanto, no momento do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente como consequência do calor gerado pelo atrito, né, do solo pela ação dos freios, com a temperatura podendo atingir 1200 Kelvin. Beleza. Supondo que o volume não se altera, a pressão interna do pneu durante o pouso pode atingir o valor de... Então, questão clássica. Comparar uma situação inicial com uma situação final. Comparar uma situação 1 com uma situação 2. Então, o principal, o volume não se altera e você tem que identificar. É uma questão de gases que envolve, né, equações de estado. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com as equações dos gases. Então, a gente conhece PV igual a nRT, né, uma equação que usa sempre em gases. Só que a gente está querendo comparar duas situações, uma situação 1 com uma situação 2. Aqui no caso eu estou usando a nomenclatura inicial, que é o I, e final. Então, PV igual a nRT, eu vou isolar o R, se você não lembra como é que faz isso, né? Isolei o R, o que eu tenho? PV dividido por NT. Então, R, PV igual a nRT. Só que se eu isolo o R, PV igual a NT. Eu posso fazer PVT, que o pessoal fala, né, na física, PVT, povotó, eu não gosto de ficar decorando as coisas assim, mas PVNT, PVNT, né? Então, você pode usar essa equação aqui, né, do PVNT, PVNT, para comparar duas situações de gases. No pneu, o volume não se alterou e não teve nem entrada de gases. Quando entra gases no sistema que você está analisando ou sai gases, aí vai variar o N. Como não variou o volume e não variou a quantidade de nitrogênio dentro do pneu, a gente pode cortar o V e cortar o N e chegar na equação pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final dividido por temperatura final. Clássico, clássico, clássico. Agora a gente substitui com os dados, né? Qual que era a situação inicial? Pressão de 200 psi, temperatura ambiente de 300 Kelvin. Qual que vai ser a pressão final quando a temperatura for 1200? Aqui multiplicou por 4, a pressão final vai multiplicar por 4 e vai ser 800. Então, se você fizer aqui a multiplicação, a conta, né, só multiplicou por 4, a pressão final tem que ser 4 vezes maior. Alternativa E, 800 psi. Muito tranquilo. Eu fui fazendo mais devagar, né? Aqui você já faz PVNT, povonotó, corta rapidão, joga os valores e já chega rapidamente no valor de 800. Beleza? Tranquilo também. Dominando um pouquinho a equação de gases, você não teria dificuldade de chegar na alternativa E. Vamos para a próxima? Vamos para a questão 71?